Olá, meus queridos talmidins, discípulos do Senhor Jesus, chegando aqui com uma oitava lição da nossa jornada do Talmidim. É a penúltima lição que temos aqui, porque vamos até a nona lição, e eu creio que essa lição de hoje é muito importante para o líder de GV, de grupo pequeno, como um líder de departamento, como qualquer tipo de líder vai lidar com o que eu vou falar hoje. Como solucionar conflitos à luz da Bíblia, não é? O objetivo da nossa lição de hoje é capacitar o líder de GV ou o líder em geral a lidar com conflitos de forma madura, bíblica e emocionalmente inteligente, compreendendo que a paz, ela é fruto da presença do Espírito Santo, mas também da nossa maturidade espiritual. O nosso texto base hoje é Romanos 12:8, onde o autor de Romanos diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então esse é o nosso texto base, e a gente precisa entender que o conflito, ele é parte natural da vida em grupo. Onde houver um grupo reunido, é certeza que mais cedo ou mais tarde ali haverá conflitos, porque reúne pessoas. Todo grupo humano, inclusive um GV, é formado por personalidades, histórias e feridas emocionais diferentes. Quando estudamos psicologia, aprendemos que cada pessoa reage não ao que acontece, mas o que ela interpreta do que acontece. Eu vou repetir novamente: cada pessoa reage não ao que acontece, mas ao que ela interpreta que acontece. Assim, dois membros podem ouvir a mesma frase e reagir de formas totalmente opostas, porque estão processando com histórias e feridas distintas de cada um. A neurociência, eu gosto muito de usar a neurociência, porque ela explica o funcionamento do cérebro. A neurociência explica que quando alguém se sente ameaçado emocionalmente, o seu sistema límbico, a sua amígdala cerebral, assume o controle, ativando o modo luta ou fuga. É mais ou menos quando a pessoa antigamente se deparava com uma onça pela frente, ou ela lutava com a onça ou ela fugia. Então, quando a pessoa é ameaçada emocionalmente, é ativado no seu cérebro o sistema de luta ou fuga. Nesse momento, o que acontece? A razão se desliga e o instinto fala mais alto. Daí as reações impulsivas, palavras ríspidas e mágoas que parecem explodir do nada assim, porque a pessoa ela começa a agir pelo instinto e não pela razão. Por isso, o líder de departamento, o líder de uma igreja, o líder de um GV, precisa ser o cérebro calmo do grupo, ou como eu costumo dizer, a figura calma do rebanho, a figura não ansiosa do rebanho. Aquele que não entra no campo emocional do conflito, mas mantém o controle e guia o ambiente de volta à paz. O líder maduro, ele não apaga o incêndio com emoção, ele não apaga o incêndio com gasolina, mas apaga o incêndio com sabedoria e autocontrole. Nós sabemos que autocontrole é um fruto do Espírito Santo. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Então, um líder, para liderar bem, ele precisa ter o fruto do Espírito Santo
para mediar conflitos que explodirem no seu grupo. Conflitos normalmente revelam o nível de maturidade espiritual de uma pessoa. Na Bíblia, os discípulos de Jesus também tiveram conflitos. Em Lucas 22, 24, nós vemos que eles começaram a disputar entre si quem seria o maior deles depois de Jesus. Tiago e João queriam fogo do céu sobre os samaritanos. Paulo e Barnabé se separaram por causa de João Marcos em Atos dos Apóstolos. Mesmo assim, Deus usou cada conflito para amadurecer o caráter e alinhar o propósito dessas pessoas. Os conflitos, eles são como espelhos. Eles revelam o que ainda precisa ser tratado em nós. Esse princípio é muito poderoso, o princípio do espelho. Os conflitos, eles são como espelhos. Eles revelam o que ainda precisa ser tratado dentro de nós. Na psicologia cristã, nós entendemos que o conflito externo é muitas vezes um reflexo de conflitos internos não resolvidos. Esses conflitos fora, entre pessoas, revelam, na verdade, conflitos internos dentro de cada um que precisam ser resolvidos e só serão resolvidos através desses embates, desses conflitos. Por isso, líderes que são feridos geralmente reagem na defensiva, enquanto líderes curados respondem com discernimento, não levando para o lado pessoal. Como é que o líder ele deve agir diante do conflito? Então vou dar aqui algumas dicas para você, bíblicas, de como um líder deve agir diante do conflito. O marido que é líder de seu casamento, o pai que é líder da sua casa, dos seus filhos, o patrão que é líder de seus funcionários, o pastor que é líder da igreja. Existem algumas dicas muito práticas. A primeira delas está em Tiago 1,19. Diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então o princípio aqui é: ouça antes de reagir. E ouvir é mais do que escutar, porque ouvir é você tentar ser empático, se colocar no lugar da outra pessoa, sentir o que ela está sentindo. Apesar de ser a outra pessoa que está sentindo, você se conecta para tentar sentir o que ela está sentindo. Então a gente precisa ouvir antes de reagir num embate, num conflito, porque a escuta ativa, ela é uma ferramenta de cura. Ela é uma ferramenta de cura. Ouvir acalma o sistema nervoso da pessoa e faz o cérebro dela sair do estado de defesa. Quando o líder escuta com empatia, tentando se colocar no lugar da outra pessoa, tentando entendê-la, ele abre espaço para o Espírito Santo agir. Então, quando uma pessoa está nervosa e metralhando a discussão com a sua fala, ela está com o seu cérebro fechado, nada que você falar vai entrar. Mas quando você ouve com empatia, tem uma escuta ativa, você começa o processo e dá espaço para o Espírito Santo agir. A segunda dica é esta: antes de tentar resolver o conflito, ore pedindo discernimento. Ore antes de falar. Ore no Espírito. Ore na sua mente. Antes de tentar resolver, peça a Deus. Eu
sou um conselheiro há muitos e muitos anos, mas até hoje, antes de atender um casal, de atender alguém, eu oro pedindo e dizendo: Deus, não é a mesma pessoa que eu atendi ontem ou há 10 anos atrás. São pessoas diferentes, com feridas diferentes, com histórias e personalidades diferentes. Me dá graça para poder agir. E quase sempre eu consigo atingir o objetivo daquele aconselhamento rápido, porque o Espírito Santo me direciona. Então, o Espírito Santo revela o que está por trás do conflito. Muitas vezes não é sobre o que foi dito, mas sobre feridas antigas projetadas na situação atual. Então, assim, quando você vai mediar um conflito, quando você vai aconselhar alguém, não importa que você faz isso há dezenas de anos, você tem que entender que é como se fosse a primeira vez. Você vai para uma aventura, você não sabe no que vai dar, você não sabe o que encontrará pela frente. Por isso você precisa da ajuda do Espírito Santo para ser o mediador daquele conflito. E uma outra dica também, Gálatas 6:1 diz assim: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão. Aqui fala que a gente precisa corrigir com amor e com clareza, mas corrigir com espírito de mansidão, não dando bronca, não dando pito naquela pessoa, mas corrigir, a gente tem que entender que não é punir, é ajudar a enxergar. Essa é a palavra para correção, é ajudar a pessoa a enxergar. O líder deve evitar humilhar as pessoas publicamente e até mesmo no particular, preferindo sempre conversas pessoais e restauradoras. Não tente corrigir pessoas em público, você as expõe, você as humilha, mas chame a pessoa para uma conversa reservada e ali, com amor e carinho e respeito, você abre o seu coração e fala com aquela pessoa. Então a gente tem que sempre corrigir com amor e com clareza. Uma outra dica para o líder é: promova o perdão. Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Perdoai-vos mutuamente. O perdão, meus queridos, é o reset, é o reinício emocional do grupo. O líder, ele tem que ser essa pessoa ativista em favor do perdão. A neurociência mostra que o perdão, ele reduz a atividade da amígdala e restaura a calma cerebral, liberando serotonina e dopamina. Serotonina e dopamina são dois transmissores da paz que o cérebro libera quando a pessoa perdoa alguém. Você viu que o perdão tem até um efeito sobre o nosso cérebro de acalmar, de trazer a paz. Vamos pegar aqui, vamos rever então aqui, ouça antes de reagir, é a primeira dica, ore antes de falar, a segunda dica, corrija com amor e clareza, a terceira dica, e promova um estado de perdão. Agora, vamos pegar aqui alguns exemplos práticos de conflitos, por exemplo, no GV, num grupo de vida, num grupo caseiro. O exemplo de quando a liderança é contestada. Um participante começa a criticar constantemente as decisões do líder. O que é que o líder deve fazer?
quando o participante começa a criticar constantemente as decisões dele. O que ele deve fazer? Primeiro, ele não deve responder com emoção. Ele precisa marcar uma conversa pessoal e validar o sentimento, dizendo frases como esta: eu entendo que você se preocupa com o grupo, e depois realinhar a autoridade espiritual. A unidade é mais importante que a opinião. Vamos juntos buscar a direção de Deus. Então, se a pessoa começa a contestar você, suas decisões, você não deve reagir por emoção, mas marcar uma conversa pessoal e colocar: eu entendo que você se preocupa com o grupo, mas... E aí você vai abrir uma linha de diálogo com aquela pessoa, saber o porquê, se informar, ver o porquê que aquela pessoa está fazendo aquilo. Porque a unidade é muito importante. A gente nunca deve perder a unidade do grupo. Um outro exemplo é de membros do GV brigando, em desavença. Dois irmãos brigaram por uma interpretação bíblica. Um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro. Qual que é a solução? É conduzir ambos à oração e dar uma tarefa. Tipo, leiam Efésios 4, 2 e 3, que diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, suportando-se uns aos outros em amor. Sabe, às vezes as interpretações bíblicas diferentes conduzem à desavença, a uma discussão acalorada, chegando a ofensas pessoais, muitas vezes chega. Então o líder sábio vai levar os dois a orar e a ler Efésios 4, 2 e 3, onde diz que a gente precisa ser humilde, ser dócil, suportar uns aos outros em amor. Um terceiro exemplo que nós podemos ver e analisar é o conflito de expectativas. Tipo assim, uma pessoa esperava mais atenção do líder e se sentiu esquecida. O que o líder deve fazer? Ele deve acolher, pedir perdão se for o caso e explicar com amor que no reino ninguém é esquecido, cada um é cuidado por Cristo. Então a pessoa se sentiu esquecida, não me ligaram, não me notam, não me visitam, passam perto de mim, não me cumprimentam, não abraçam, não me abraça. Então o líder, ele precisa acolher aquela pessoa, pedir perdão se for o caso e explicar com amor que no reino de Deus ninguém é esquecido, cada um é cuidado por Cristo. Nós temos que entender também que nós vivemos uma época em que as pessoas estão vivendo quase que 100% vivendo complexos de rejeição muito forte. As pessoas, elas estão feridas pela rejeição. O pai que rejeita a mãe, a vida, as situações, as circunstâncias, e as pessoas estão assim necessitadas de alguém que as acolha, de alguém que as abrace, de alguém que dê atenção, de alguém que as ouça, de alguém que olhe nos olhos dela. As pessoas estão assim, muito carentes. É o preço que nós estamos pagando por viver nos tempos atuais, onde nós temos toda a tecnologia que não tivemos em 10 mil anos de história, temos agora, mas estamos tão vulneráveis emocionalmente, estamos tão carentes, nessa sociedade em que vivemos. Então o líder sábio, ele sai na frente
ele começa a entender que pessoas são mais importantes que coisas, cadeiras, mesas, limpeza, pessoas são importantes. O líder ele se treina para manter um sorriso afável no rosto, uma expressão amável no rosto, pronto para estender a mão, abraçar se for preciso, perguntar se pode ajudar, estar sempre solícito, porque as pessoas estão muito carentes. E muitas vezes, se você distrai, se você está tão preocupado e passa sem olhar para alguém, e passa sem ali cumprimentar alguém, aquela pessoa logo se sente muito rejeitada, abandonada, você simplesmente se distraiu, você não tem nada contra aquela pessoa, mas na cabeça dela já surgiu 1000 ideias, porque ela está agindo a partir do modo rejeição, do modo complexo de inferioridade. Vocês viram como que para o líder o peso é maior de responsabilidade. O líder é aquele que precisa se programar para intencionalmente ser aquele líder acolhedor, amoroso, com uma palavra de alegria, uma palavra de entusiasmo, não é? E um conselho que eu dou para os líderes não dê margem para nos grupos ficarem falando de tragédias, porque morreu tantos, porque está assim, porque morreu ali, morreu lá, e não sei o que, e acidente. O líder vai logo cortando isso e procurando assuntos saudáveis, assuntos bons para falar, com muita educação ele muda de assunto, vai falar de uma coisa boa, vai focar no que é bom. Esses dias eu estava com a minha esposa no carro e a gente estava comentando algumas coisas desagradáveis que tinham acontecido naquele dia, em algumas situações e tal, e a gente foi falando aquilo e estava um pouco desanimado. Aí eu estacionei o carro e tinha uma plaquinha pendurada bem na frente do carro, numa árvore: foque no que é bom. Eu falei: aí, amor, Deus está falando com a gente, para a gente não focar no que é negativo, no que é ruim, mas focar no que é bom. Existem alguns princípios de neurociência e psicologia pastoral. Neurociência, psicologia são ferramentas que nos ajudam a cuidar bem das pessoas. Então existe aqui alguns princípios, como o princípio da regulação emocional antecede a reconciliação espiritual. O que isso quer dizer em miúdos? Que um coração desregulado, descontrolado, desalinhado, ele não ouve conselhos. Respire, espere, ore e só então converse. Não comece uma conversa com a pessoa agitada. Procure quebrar o gelo, contar uma história alegre, tomar um copinho d'água, respire fundo, leve a pessoa a desarmar. Só então você começa a conversar a respeito de assunto. Então não adianta querer resolver nada com o coração pesado, agitado, como diz uma irmã que eu conheço, com o coração peludo, As crianças que falam muito na escola, tá com o coração peludo, quer dizer, o coração não está legal. Então respire, espere, ore e só então converse. Um outro princípio o cérebro aprende pela repetição de paz. Um líder calmo ensina o grupo inconscientemente a reagir com calma também. O que esse princípio diz? Que se o líder é calmo, inconscientemente, ou seja, sem querer, sem perceber, sem intenção, as pessoas começam a reagir com calma também. Aí quando o líder é explosivo, todo mundo vai ser explosivo. Quando o líder é negativo, todo mundo vai ser negativo.
porque o cérebro aprende pela repetição, né? Ele se espelha no comportamento do seu líder. Olha só como o líder precisa ser uma pessoa intencional em algumas coisas, não é? Nós temos que aprender também um outro princípio, que o toque da graça cura a mente ferida. Quando alguém é tratado com gentileza em vez de acusação, o cérebro dessa pessoa registra segurança, diz para ela: você está em ambiente seguro. E isso abre espaço para o arrependimento da pessoa. Então, trate a pessoa com gentileza, trate a pessoa com calma, valorize a pessoa, e o cérebro daquela pessoa vai dizer para ela: você está segura. E isso abre espaço até para o arrependimento. Então, falando de espelho, esse é um momento espelho, onde a gente olha para a gente mesmo. Então vou fazer algumas perguntas. Eu tenho sido um agente de paz ou de tensão nos meus relacionamentos? Ah, meu irmão, minha irmã, é preciso muito treino, muita ajuda do Espírito Santo para ser esse agente de paz e não de tensão nos relacionamentos. Você precisa aprender a relevar muita coisa. Você não vai precisar não engolir um sapo, muitas vezes uma lagoa inteira, não é? Para você não criar tensão nos seus relacionamentos. Outra pergunta para avaliação pessoal: minhas palavras apaziguam ou inflamam os ânimos do meu grupo? As minhas palavras, o que eu falo, eles trazem paz para as pessoas ou faz que elas fiquem mais agitadas ainda? Uma outra pergunta: o Espírito Santo, ele encontra em mim um canal de reconciliação? Eu sou esse agente de reconciliação, onde chego eu consigo ser ponte, eu consigo ligar as pessoas, fazer as pessoas serem amigos de novo, falo bem de uma para outra, da outra. Eu sou essa pessoa usada pelo Espírito Santo? Isso é muito importante a gente pensar. Eu gostaria mesmo de, nesse momento, orar por você. Mas antes de orar, já que estamos na penúltima lição, eu gostaria que você fosse essa pessoa que se analisasse mesmo. Conflitos nós vamos ter a vida inteirinha, até o último suspiro de vida. Nós vamos ver conflitos na empresa que trabalhamos, na casa que vivemos, na família que temos. Vamos ver conflitos na igreja. A igreja é um lugar de conflitos em potencial. A pessoa, ela vem para a igreja com uma ilusão. Ela vem para a igreja com uma expectativa errada. Lá na igreja, ninguém briga, ninguém discute, ninguém tem ciúme, ninguém tem inveja. Lá todo mundo é anjo, tem asa, voa de um lado para o outro, e eu vou entrar lá e eu vou ser também um anjo, não vou reclamar de ninguém, não vou ver defeito em ninguém. É uma ilusão. A gente tem na nossa cabeça esse estado ideal. Por quê? Porque a gente já vive num mundo lá fora onde tem tudo quanto é tipo de conflito, que normalmente terminam muito mal, ferindo pessoas. E a gente quer vir para a igreja e quer encontrar a paz que só tem no céu dentro da igreja. Mas nós temos que entender que a igreja, ela é um local de cura, é um local terapêutico, é um local onde se junta pessoas normais, humanas, com a sua humanidade, né, com as suas limitações e com as suas qualidades. E ali a gente vai como ferro
afiando ferro, como diz o livro de Provérbios. O ferro esfregando no ferro, vai que afia. Um é lixa para lixar o outro. Os relacionamentos, os conflitos, eles têm o objetivo de nos amadurecer emocionalmente, de nos amadurecer espiritualmente. O objetivo dos conflitos não deveriam de nos deixar frustrados, abatidos, desanimados com a raça humana. Há pessoas que, por não entenderem o propósito dos conflitos, elas falam frases estúpidas como: eu prefiro os animais do que o ser humano, né? E por aí afora. Mas ninguém foge do conflito. Você vai casar? Eu sinto te dizer, você vai ter anos e anos de conflitos com uma pessoa ali que você ama, né? Você vai trabalhar numa empresa? Eu sinto te dizer, você vai ter conflitos lá, não é? Você vai viajar, você vai ter conflitos nessa viagem. Você vai para uma igreja, você vai ter conflitos na igreja. Eu sei de um lugar que ninguém mais tem conflito, ninguém mais. É o cemitério da saudade. Ali acabou os conflitos, cessou, né? Mas enquanto a gente estiver vivo, nós vamos ter conflitos com filhos, com pais, com cônjuges, com parentes. Agora, esses conflitos, o objetivo deles é levar a gente à maturidade espiritual e à maturidade emocional. Num conflito, quem deve ser o primeiro a se render, a dar a mão à palmatória, pedir perdão, se for o caso? Eu vou dizer quem. É a pessoa que é mais espiritual. A pessoa mais espiritual vai ser sempre a primeira a se dobrar, a pedir perdão, a buscar o entendimento, a buscar a calma. O carnal, o natural, ele vai protelar uma briga eterna, uma mágoa eterna, uma falação amarga eterna, porque ele ainda não é tão espiritual. Então, se você é a parte espiritual, você é o que releva, é o que desarma, é o que pede perdão primeiro e é o que toca a vida para frente primeiro. Se eu pudesse te dar um conselho ao fim dessa aula, eu diria para você: não fuja dos conflitos, não os busque, mas também não fuja deles quando eles vierem. Você sempre sairá mais maduro de um conflito do que quando você entrou. Pai, abençoa a vida deste meu talmidim, Senhor Deus. Abençoa a vida desse teu filho e dessa tua filha. Que tenhamos, meu Deus, a devida sabedoria do alto, dos céus, espiritual, para lidar com os conflitos, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe.